Então, boa noite aos quatro senhores, João, o Luiz, o Clóvis e o Jonathan. Boa noite. Pessoal, hoje, na nossa aula de programação web de hoje, tá? A gente vai terminar o conteúdo que a gente começou a ver na aula passada de CSS, tá? Então, é um conteúdo bem curto, a aula hoje é bem curtinha mesmo, bem pequenininha. E a gente vai falar hoje, então, sobre o Box Model, tá? Que é uma novo atributo que existe somente no CSS3, tá? Os CSS antigos aí, versões anteriores, não tinha esse atributo do Box Model, tá? Então, é o mesmo PDF da aula passada, tá? Então, eu coloquei na aula passada esse PDF aqui, CSS, coloquei na aula de hoje também. E no final do PDF tem uma pequena atividade para vocês fazerem, que depois eu vou mostrar aqui para vocês também, tá? Então, vamos falar aqui do Box Model, tá, pessoal? É algo bem simples, não é nada muito complexo. Todos os elementos que a gente tem no HTML, tá, eles podem ser considerados como caixas. Por que caixas? Porque eles vão ocupar um espaço na nossa página web, né? Em CSS, o termo Box Model é usado quando se fala de design e layout, tá? Então, esse modelo de caixas do CSS é essencialmente uma caixa que envolve elementos HTML e consiste em a margem dos elementos, as bordas, o preenchimento e o conteúdo. Então, todo elemento HTML vai ter o conteúdo, que é aquilo que é visível para o usuário, o preenchimento, as bordas e as margens, tá? Então, vamos falar um pouco de cada um deles. O que é o content, ou conteúdo? É o conteúdo da caixa onde o texto e as imagens são visualizados. Então, seria a parte, o espaço dessa caixa onde contém aquilo que a gente vê na nossa página, tá? O que é o padding, ou preenchimento? Ele vai preencher uma área em torno do conteúdo, tá? E o padding é transparente. Então, é um espaço, então, a gente deixa transparente entre o conteúdo e a borda, tá? A borda, por sua vez, o border do inglês, é a borda que vai ao redor do preenchimento e do conteúdo. E, por fim, ao redor ainda da borda, a gente tem a margem, que é a margem por fora da borda. E assim como o padding, lá, o preenchimento, a margem também é transparente, tá? Então, a gente tem aqui uma figurinha que vai fazer a gente entender melhor isso aí. Então, a gente tem aqui uma caixa. Nessa caixa aqui, a parte interna central seria o content, ou conteúdo, que é essa parte aqui que seria o conteúdo visível para o usuário. Entre o conteúdo e a borda tem o padding, que é algo transparente, então eu não consigo dar uma cor para essa parte aqui, tá? Para esse preenchimento. É simplesmente para eu deixar um espaço visível entre o conteúdo e a borda para que fique visualmente mais interessante, não fique algo muito grudado na página, né? Fique uma página muito carregada. Ao redor do preenchimento, eu tenho a borda, aí sim a borda eu consigo também, assim como o conteúdo, colocar alguma cor, tá? Uma cor de fundo, uma cor da borda, então é algo que é visível, eu consigo enxergar a borda, inclusive a gente tem bordas pontilhadas, linhas contínuas, enfim, duplas, enfim, tem vários estilos de borda, tá? A gente consegue alterar também a largura dela. E ao redor da borda tem a margem, que também é algo que é transparente, assim como o padding, e serve para a gente ter um espaço entre um elemento e outro, né? Por exemplo, eu colocar duas imagens lado a lado, a margem ela vai servir para que eu deixe mais espacinho entre essas duas imagens também, para que elas não fiquem coladas, tá? É a mesma ideia de uma margem no trabalho acadêmico que vocês fazem. A gente coloca lá a margem de um e-mail, é para que o conteúdo ele fique dentro daquela da folha, com esse espaço de um e-mail entre o fim, né, as bordas da nossa página, tá? Então, isso seria aqui a margem. Então, a única coisa que a gente consegue aqui dar uma cor seria a borda, o conteúdo, o preenchimento e a margem são transparentes. Entenderam? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilão, né? Então, vamos lá. Então, a largura total dos elementos, pessoal, quando tem qualquer elemento HTML, uma imagem, o que é levado em consideração como sendo a largura total do elemento? A largura em si do elemento, da propriedade do width, que eu coloco lá, 500 px, mais o padding left e o padding right, que seria o preenchimento da esquerda e da direita, que eu também posso colocar o valor que eu quiser, mais a borda da esquerda e a borda da direita, mais a margem da esquerda e a margem da direita, tá? Então, tudo isso aqui a gente consegue, lá no CSS, atribuir valores. Então, a largura de um elemento, ó, ele é tudo isso aqui. É a largura do conteúdo, que é o atributo width, a largura do padding, a largura da borda e a largura da margem, tá? De ambos os lados. Então, isso aqui tudo seria a largura do elemento lá na nossa página. E a altura? A altura é a mesma ideia, só que daí com os atributos de altura, né? É right, padding top, padding bottom, border top, border bottom e margem top e margem bottom, que nada mais é do que essa altura aqui. Então, a altura do conteúdo, mais a altura do padding de baixo de cima, mais a altura da borda de baixo de cima, mais a altura da margem de baixo e de cima. Juntando isso aqui tudo, a gente teria a altura total do elemento, tá? Que é o que a gente está vendo, o que a gente vê na nossa página. Então, por que eu estou falando isso? Então, vamos fazer aqui um exercício. A gente deseja criar um elemento, uma div, que tenha a largura de 100 px. Então, eu vou lá, criar uma div no HTML
e no meu CSS eu coloco lá essas propriedades aqui na minha div. Desculpa, o CSS coloca essas propriedades aqui para serem aplicadas na minha div. A largura 100px, que é o que eu quero que ela tenha 100px, só que eu coloco daí um preenchimento na direita e na esquerda de 20px cada, e mais uma borda na esquerda e na direita de 50px cada, tá? E aqui a margem eu deixei zerada, então não teria ali o espaço da margem. A propriedade do índice de 100px representa o tamanho desejado pelo elemento. Então, eu queria que lá na minha página, o espaço em pixel que meu elemento ocupasse fosse de apenas 100. Tá? No entanto, quando a gente coloca valores para preenchimento, para a borda, enfim, para a margem, tá? A gente leva esses valores em consideração. Então, nesse exemplo aqui, o tamanho real, na verdade, do elemento seria igual a 150px. Por que isso? Porque eu tenho que somar a largura que eu coloquei para o meu elemento, mais os dois preenchimentos, que é 20 e 20, que dá 40, e mais a largura da borda esquerda e direita, que é 5 e 5, que é mais 10. Então, ao invés de ele preencher, de ele ocupar só 100px na minha página, ele vai ocupar 150. Então, se a gente fizer isso para todos os elementos, tá? No final das contas, não vai caber tudo onde a gente quer. Então, isso era um problema até então, porque por um longo período, quem desenvolvia para a web, ele tinha que especificar um valor de largura menor do que o desejado para o conteúdo, tá? Porque era necessário, então, subtrair o valor do padding da borda da largura total desejada. Então, se eu quisesse ocupar apenas 100px lá na minha página, com o meu elemento como um todo, e eu quisesse ter um preenchimento e uma borda, eu teria que diminuir esse valor aqui para que essa soma total fosse 100. Então, isso era algo que tinha que ser feito manualmente, né? Tem que ter uma conta matemática ali. É simples, eu sei, mas é chato ter que toda hora ficar calculando isso. Eu quero 200px, eu quero isso de borda, isso de preenchimento, eu tenho que, na verdade, colocar só 150 e não 200. Tá? No CS3, então, tem uma solução para esse problema, que é a utilização da propriedade box sizing, que é o que a gente quer ver na aula de hoje, né? Então, essa propriedade permite incluir a largura e a altura do preenchimento da borda, assim como a largura e a altura total, a largura e a altura total do elemento. Como é que é a sintaxe da propriedade box sizing? É simplesmente eu escrever box sizing, border box. Então, é só fazer isso aqui lá no CSS. O que isso aqui vai fazer? Ele vai levar, então, em consideração a altura e a largura do conteúdo, do preenchimento e da borda, mas não da margem do elemento. Então, se eu colocar uma margem especificamente lá, com uma altura e largura, enfim, da margem, isso não vai levar em consideração aqui nesse cálculo do border box. Então, a margem ainda eu tenho que fazer esse cálculo manual. Mas se eu deixar uma margem 0px, eu posso colocar o padding que eu quiser, a borda que eu quiser, que eu vou ter exatamente a largura lá, ou a altura do meu elemento, ser exatamente aquilo que eu desejo, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo, que na verdade é a atividade que você tem que fazer, mas já vou mostrar aqui a resposta. Então, a atividade é criar uma div em HTML com as seguintes propriedades do CSS, background, width, padding, border, e utilizar essa propriedade box size e alterar os valores das propriedades da div para ver o comportamento do box size. Depois vocês fazem em casa, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui eu tenho uma div simplesinha, ok? Vamos lá. Então, é simplesmente uma div, HTML, tem um H1 dentro dela, que é o texto ali, e criei um ID div1 para lá no CSS eu conseguir mexer nela. O CSS, pessoal, é isso aqui, tá? É o que está nesse arquivo aqui. O que eu coloquei lá? Background color. Cor de fundo azul. Color, white. Propriedade de color é o quê? É o texto, né? O texto em branco, ó. Então, cor de fundo azul, texto em branco. Text align center, para centralizar o texto. Largura, que eu quero daí do meu elemento, 250px. Altura, 250px. A borda, 10px. A borda sólida, cor verde. Então, a borda sólida aqui na cor verde. O padding, que é o preenchimento, 20. E esse line height, 250, seria a altura da linha ali, tá? Só para a gente tentar centralizar aqui bem certinho o texto na div, tá? Não ficou muito bem centralizado esse exemplo aqui, mas a gente tentar centralizar aqui esse texto aqui no meio, tá? Não, centralizar que eu digo a altura, né? É que não é tão fácil de centralizar na altura como é na largura aqui, tá? E aqui não tem box size. O que isso quer dizer? Então, mesmo que eu queira que meu elemento lá, eu quero que meu elemento ocupe só esse espaço na minha página, 250px. Mas quando eu coloco borda 10 aqui e o padding 20, eu estou, na verdade, somando 250, mais 10 dos dois lados, isso vai dar 290, mais 20 dos dois lados vai dar mais 40, vai dar 330, né? Então, eu vou ter, na verdade, 310, 230 não, né? 250, mais 20 dos dois lados, 270, mais 40, 310. Eu vou ter uma largura total de 310 no meu elemento, e não 250.
Se eu usar o box size aqui, que é só escrever isso aqui no CSS lá, para esse elemento, o que acontece? Ele vai fazer essa conta, que essa subtração automática, tá? E vocês vão ver que o elemento, ele vai diminuir, tá? Então, aqui ele vai ter exatamente 250 px. Então, o que acontece? Esses atributos aqui, eles são agrupados ali, né? Ter feito um processamento interno, fazendo com que a largura desse elemento lá na página ocupe exatamente isso aqui, tá? Que é o que eu quero. Eu quero que a largura seja 250. E a mesma coisa para a altura também, né? Eu quero que a altura seja 250, tá? Então, se vocês forem ver aqui, se eu voltar aqui e comentar, percebam que a altura e a largura mudam, né? Então, é uma propriedade só para auxiliar, tá, pessoal? Porque a gente, por exemplo, eu quero colocar aqui 3 vídeos lado a lado e o vídeo tem que ocupar exatamente 500 px. Mas eu quero botar uma borda, eu quero colocar um preenchimento. Então, a gente tem aqui uma opção de fazer isso de forma mais tranquila, tá? Sem ter que ficar calculando. Porque senão, o que eu teria que fazer? Sem usar isso aqui, eu teria que fazer o quê? Se eu quero 250 aqui, eu tenho que baixar 40, tenho que baixar 60. Então, eu tenho que deixar aqui 190. Aí, mais 10 de um lado, mais 10 do outro, dá 210, mais 40, 250. Então, se eu fizesse isso aqui, só para largura, né? Ó, e aí, minha largura seria aquilo que eu estava buscando, tá? Então, o box sizing é essa propriedade do CSS3 para facilitar a vida na hora da gente criar os elementos aí em HTML, né? Então, revendo aqui só um resumão que a gente viu na aula passada e hoje, a gente então viu a sintaxe lá do CSS, viu os tipos de seletores, que é o por ID, que é o jogo da velha, por tipo de elemento, que é simplesmente eu escrever o tipo do elemento que vai buscar todos os elementos da página, o seletor por classe, o asterisco que seleciona tudo, por atributo. Vimos também os atributos float e clear, e hoje o box model do CSS e a propriedade box size do CSS3, que é utilizada aí no box model. Tranquilão? Se eu fizer aqui a mesma coisa para a altura, pessoal, 150, tá, ela vai diminuir também, tá? Então, é isso. O box size, na verdade, ele faz essa continha aqui de forma automática. Traduzindo, é isso aí. Barbada? Olhando. Pessoal, em relação à aula passada, a gente tinha as duas atividades, né? Uma era essa aqui, do formulário, fazer um CSS, e a outra essa aqui do vídeo, tá? Quem tentou fazer, conseguiu fazer, tranquilo? Já teve alguma dificuldade? Do vídeo eu apanhei pouco, mas terminei. É que o vídeo aqui tem algumas... Tem que botar ali algumas... Às vezes a margem ali, a altura 100%, tem algumas coisas que a gente coloca para deixar mais certinho, né? Posição relativa, absoluta, infinitiva e relativa. Mas tem algumas manhinhas ali para fazer. Até para quando a gente fazer isso aqui, ó, como é que é? O cabeçalho e o rodapé, eles não saírem fora, pode ser que eles estão no mesmo lugar. Se a gente não colocar ali algumas propriedades, quando a gente faz isso, o cabeçalho ele foge aqui, tá? Ele não fica sempre embaixo, mesmo que tu dê zoom out aqui, tá? Mas isso aqui depois eu posso colocar até para vocês, tá? Vou colocar esse exemplo que tem um CSS mais completo. Já coloco agora lá. E aí, na aula passada, aí quem teve alguma dificuldade já consegue... Vou botar na aula passada, tá? Consegue já fazer. Colocar o HTML e também o CSS da atividade 2 lá. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, aí pode ir falando enquanto eu coloco A2, né? A2. CSS2. Tá, pessoal? Eu coloquei na aula passada, então, do vídeo. Daí, se quiser depois dar uma olhadinha aí, o Clóvis, se quiser olhar alguma coisa ali, de repente tem diferente. Opa. Tá na mão. Eu vou pegar esse teu formulário aí e vou dar uma estudada para ver o que dá para mudar no meu. Daí eu só colo lá e vou mudando, entendeu? Sim. Tá lá, tá, pessoal. Esse aqui é o atividade 2, não é do formulário, né? É do vídeo, tá? Do vídeo. O formulário é mais tranquilo.
Formulário é mais, deixa eu ver. Não sei se formulário é mais tranquilo. Mas já está lá, na aula passada. Daí, senhores, tranquilo? Mais alguma dúvida? Semana que vem a gente começa a ver JavaScript, tá? Vamos ver em 2 aulas também, para ver bem tranquilo. Então, vamos ter 2 aulas sobre JavaScript. Vai deixar mais um exercício na aula de hoje? O exercício era só aquele que eu mostrei para vocês, na verdade, tá? Do box ali. Depois vocês peguem lá, façam aquilo ali, criem uma div lá no HTML e usem só o box size ali, fiquem brincando ali, mexendo nas bordas, assim, no paint ali, só para vocês verem como é que funciona, mas é só aquilo ali, tá? O de hoje é só isso aí. Não tem muito o que mostrar, né? É só aquela questão mesmo da largura ali, que ele já leva em consideração o preenchimento e a borda também. Ah, beleza. Beleza? João, tranquilo? Jonathan? Tranquilo? Beleza.